Enquanto você me ouve agora, o silêncio da minha conta bancária é interrompido por um fenômeno quase invisível. Não é o som de um despertador, nem o esforço de uma jornada de 8 horas. É o som de dividendos sendo depositados. Neste exato momento, enquanto o mundo corre freneticamente atrás do próximo pagamento, existem fluxos de capital que trabalham para mim. Não é mágica, é design financeiro. Se você ainda troca cada hora da sua vida por cada centavo da sua sobrevivência, você não possui dinheiro. O dinheiro possui você. Hoje, vamos falar sobre como inverter essa polaridade. Vamos falar sobre a construção do seu salário invisível. Capítulo 1. A filosofia da transmutação financeira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa mesa de análise. No mercado financeiro, existem duas grandes forças: a valorização, que é o crescimento orgânico do seu patrimônio ao longo das décadas, e a renda, que é o fruto colhido sem a necessidade de derrubar a árvore. Muitas pessoas passam a vida plantando florestas que nunca ousam desfrutar. Elas acumulam, mas não fluem. O conceito de renda passiva, ou o que gostamos de chamar aqui de salário passivo, é o ápice da alquimia financeira. É o momento em que o capital deixa de ser um peso morto e passa a ser uma entidade autônoma. Você não precisa de um novo emprego. Você precisa de ativos que se comportem como funcionários incansáveis. Se você não sabe por onde começar a arquitetar essa liberdade, nós selecionamos 4 veículos de investimento que são verdadeiras máquinas de gerar fluxo de caixa. Mas, antes de operarmos essas máquinas, precisamos entender a matemática sagrada que governa o tempo. Capítulo 2. O número cabalístico. A regra dos 72. No esoterismo financeiro, existem números que revelam o destino antes mesmo dele acontecer. Um deles é o 72. Muitas vezes me perguntam: quanto tempo meu capital leva para dobrar de tamanho? Em vez de fórmulas complexas de logaritmos que afastam o investidor comum, os iniciados utilizam a regra dos 72. É uma constante elegante. Imagine um CDB prefixado, uma nota promissória do sistema bancário que lhe ofereça, por exemplo, uma taxa de 13,9% ao ano. Ao dividir 72 por essa taxa, chegamos ao número 5,17. O que isso significa? Significa que em pouco mais de 5 anos, seu capital terá sofrido uma mitose financeira. Ele terá dobrado, sem que você precise mover um dedo. 72 dólares barra taxa de juros igual a tempo para dobrar o capital, dólares. Entender isso é o divisor de águas entre o apostador e o estrategista. O apostador quer o dobro amanhã e por isso perde tudo. O estrategista entende o ciclo dos 72 e posiciona suas peças para que o tempo seja o seu maior aliado, não o seu carrasco. Se você deseja que o dinheiro caia na sua conta com a precisão de um relógio suíço, você precisa, primeiro, respeitar a cronologia do crescimento. A riqueza não é um evento, é um processo de maturação. E o primeiro setor onde essa maturação se transforma em aluguel mensal é o território de pedra e cal, mas com a liquidez do século XXI. Capítulo 3. Transição para o imóvel. Desde os tempos antigos, a terra e o imóvel foram os símbolos máximos de segurança. Quem compra terra não erra, diziam os nossos antepassados. Mas na era da alta frequência, carregar tijolos físicos é pesado, burocrático e muitas vezes ineficiente. No próximo bloco, vamos explorar como você pode se tornar proprietário dos maiores arranha-céus e centros logísticos do país, recebendo aluguéis todos os meses sem nunca ter que lidar com um inquilino ou uma escritura. Vamos entrar no universo dos fundos imobiliários, onde o preço é a sua maior arma e o dividendo é a sua recompensa por ser paciente enquanto outros entram em pânico. Capítulo 4. O refinamento do tijolo. Fundos imobiliários. Há algo de ancestral no desejo de possuir imóveis. É a busca por segurança tangível. No entanto, o investidor moderno sabe que a verdadeira riqueza não está em possuir a estrutura, mas em dominar o fluxo de caixa que ela gera.
Os fundos imobiliários são a ponte entre o arcaico e o eficiente. Imagine ser dono de uma fração dos shoppings onde milhares circulam, ou dos galpões logísticos por onde passam as mercadorias de um país inteiro. A beleza aqui reside na fragmentação. Você não precisa de milhões para começar. Com o preço de um jantar elegante, você já adquire o direito de receber uma parte dos aluguéis. Mas atenção! A diversificação não é apenas uma sugestão, é uma apólice de seguro contra o imprevisto. No nosso conselho de análise, sugerimos que uma carteira resiliente contenha, no mínimo, 8 ativos distintos. Não depositamos nossa fé em uma única fundação, mas na robustez de um ecossistema. Aqui, a psicologia do mercado revela quem é mestre e quem é aprendiz. Existe uma métrica chamada Dividend Yield, o quanto aquele ativo paga em relação ao preço que você pagou por ele. E é aqui que a alquimia acontece. O lucro reside na compra, não na venda. Pense comigo. 2 investidores miram o mesmo rendimento de R$3.000. O primeiro paga 100 mil pelo ativo. O segundo, mais astuto, espera o momento de exaustão do mercado e adquire o mesmo fluxo por 70 mil. O segundo investidor não apenas foi mais eficiente, ele garantiu uma margem de segurança que o primeiro jamais terá. No mundo dos fundos imobiliários, quem tem a disciplina de comprar quando o pessimismo impera, reina na colheita. Grandes investidores sempre conseguiram sua liberdade comprando enquanto outros fugiam. O preço importa, mas a qualidade do ativo é o que sustenta o seu sono à noite. Capítulo 5. A promessa do Estado. Tesouro prefixado com juros semestrais. Para aqueles que buscam a máxima segurança que o contrato social de uma nação pode oferecer, entramos no território do Tesouro Nacional. Mas não estamos falando apenas de guardar dinheiro. Estamos falando de contratar um fluxo de renda garantido. Existe um instrumento específico, o Tesouro prefixado com juros semestrais. É um acordo de cavalheiros com o Estado. Você empresta o seu capital e, em troca, o governo compromete-se a pagar-lhe uma bolada a cada 6 meses. Recentemente, o mercado abriu janelas de oportunidade raras, oferecendo taxas superiores a 15% ao ano. Imagine travar essa rentabilidade por uma década ou mais. Enquanto a economia oscila e as taxas de juros futuras caem, o seu rendimento permanece imutável, como uma rocha em meio à maré alta. É o investimento ideal para quem já compreendeu que a constância vence a intensidade. A cada semestre, o fruto do seu capital é depositado, permitindo que você planeje a sua vida com a precisão de um arquiteto. Capítulo 6. O poder do FGC e a janela de oportunidade. Muitos temem a volatilidade, mas o medo é apenas a ausência de conhecimento. Para quem está na fase de acumulação, a fase onde cada gota de suor precisa ser preservada e multiplicada, existem os títulos privados protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos, FGC. Durante a jornada rumo ao primeiro milhão, esses instrumentos podem ser usados como escudos. Títulos pré-fixados que oferecem 16%, 17% ao ano são anomalias de mercados emergentes que devemos aproveitar. Lembre-se da regra dos 72. A 17% ao ano, o seu esforço é recompensado com a dobragem do seu patrimônio em pouco mais de 4 anos. Estamos vivendo um momento onde as taxas ainda estão elevadas, mas as nuvens no horizonte sugerem que elas começarão a baixar. Quem trava essas taxas hoje garante um banquete para o futuro, enquanto os que esperam pelo conforto do consenso terão que se contentar com as migalhas de rendimentos menores. O risco existe para quem não compreende as garantias. Para nós, é apenas um fator calculado na equação da liberdade. Capítulo 7. O arquiteto do futuro. Tesouro Renda Mais. Chegamos ao território da previdência desenhada. Muitas pessoas temem o amanhã porque dependem de um sistema que não controlam. Mas a verdadeira soberania financeira nasce quando você assume o papel de arquiteto da sua própria longevidade. O Tesouro Renda Mais é, talvez,
a ferramenta mais sofisticada já criada para o investidor individual. Ele não é apenas um título, é um contrato de fluxo de caixa para a sua maturidade. Imagine converter o seu esforço de hoje em exatas 240 prestações mensais no futuro. São 20 anos de fôlego garantido, corrigidos pela inflação, protegendo o seu poder de compra contra a erosão do tempo. Muitos se perguntam: e se eu viver além desses 20 anos? A resposta do estrategista é a sobreposição. Se você planeja uma vida centenária, você não compra um título, você constrói uma escada. Um título que o sustente dos 60 aos 80 e outro que assuma o bastão dos 80 aos 100. É a geometria da sobrevivência transformada em arte. Aqui, o valor mínimo de entrada, pouco mais de R$30, remove a última barreira que separava o espectador do protagonista. Não é sobre quanto você tem hoje, mas sobre a consistência do seu aporte. Capítulo 8. A magia negra da finança. Juros compostos. Toda essa estrutura, os imóveis, as taxas prefixadas, a renda governamental, converge para uma única força fundamental do universo: os juros compostos. Einstein os chamou de a oitava maravilha do mundo. Em nosso canal, nós os chamamos de o trabalhador incansável. No início, o movimento é sutil, quase imperceptível. Você planta o capital e parece que nada acontece. Mas há um ponto de inflexão, uma curva exponencial onde o dinheiro começa a gerar dinheiro, que gera ainda mais dinheiro. É o nascimento de uma linhagem financeira. Nesse estágio, você deixa de ser quem põe o dinheiro e passa a ser quem gerencia a colheita. A mágica exige um ingrediente que o mercado não pode vender: a paciência. O juro composto é uma criança que precisa de tempo para crescer e se tornar um gigante. Se você interrompe o processo por ansiedade ou consumo imediato, você está sacrificando o seu eu do futuro no altar do prazer momentâneo. Não cometa esse erro. Honre o tempo, e o tempo o honrará com a liberdade. Capítulo 9. O despertar. Do esforço à liberdade. O caminho que percorremos hoje, desde a regra dos 72 até o fluxo dos dividendos imobiliários, não é sobre números, é sobre tempo de vida. Cada salário que cai na sua conta sem que você precise trabalhar por ele é uma hora, um dia, um mês que você recuperou da engrenagem do sistema. É a possibilidade de estar presente onde você é necessário, de buscar o que lhe traz propósito, sem a sombra da sobrevivência obscurecendo a sua visão. O dinheiro é um excelente escravo, mas um mestre terrível. Ao construir sua estrutura com estas 4 fontes de renda, você está forjando a sua própria alforria. A jornada começa com um único aporte, uma única decisão de priorizar o seu amanhã em detrimento do luxo de hoje. Inicie sua alquimia. O mercado está aberto, as taxas estão postas e o tempo está correndo. A pergunta que fica não é se o sistema funciona, mas se você tem a disciplina de deixar o tempo trabalhar para você. Que o seu capital seja fértil e que sua visão seja clara. Nos vemos na próxima transmutação.